Então, feita a nossa análise, vamos fazer a nossa modelagem, começando pela nossa base. Lembrando que eu vou fazer essa base no tamanho escala. O tamanho escala, para quem não sabe, eu vou fazer escala metade. Eu vou pegar as medidas reais, o tamanho que fosse real, e vou fazer ela pela metade, porque eu vou tentar depois produzir essa peça, e como ele é muito trabalhoso e exige tecido, eu vou tentar vestir esse manequim aqui. Então esse manequim tem a metade das medidas de um tamanho real. Tá? Então, por isso que eu farei na escala metade. Então, para a gente começar a fazer a nossa base, sem perder muito tempo, a gente sempre começa com o esquadramento. Eu já vou fazer o meu risco até a outra extremidade do tecido, do papel, porque eu vou fazer já frente e costa juntos. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar as alturas. Então, primeiro eu coloco aqui a altura de busto, altura de cintura. A partir da linha do quadril da cintura, eu acho a altura de quadril. A partir da linha de busto, eu coloco 4 centímetros para cima, que é a minha linha de cava. Lembrando que essa medida é só um ponto de partida, tá? Isso aí tem outras fórmulas, outros pontos para fazer. Cada pessoa acha essa medida de uma forma, tá? Vou pegar essas linhas aqui, vou esquadrar todas para minha lateral, que já vão servir para eu poder fazer as minhas costas. Esquadrar, para quem não sabe, gente, é o ângulo de 90 graus, tá? Eu preciso ter uma linha de apoio para poder fazer a outra no meu ângulo aqui de 90 graus. Então, tendo aqui todas as minhas alturas já definidas, num primeiro momento, eu vou fazer o quê? Encontrar as minhas larguras. Lembrando, para quem não sabe, que eu vou fazer só 1/4 da modelagem, porque frente e frente são iguais, um lado e o outro, então não preciso fazer 2 partes da frente e 2 das costas. Basta eu fazer uma parte só da frente e uma parte das costas. Então, eu pego a minha medida de circunferência total e vou dividir por 4. Então, pegue a medida do modelo de vocês, para a pessoa que vocês forem fazer a roupa, ou se já tem uma tabela, e divida por 4. Na minha linha de quadril aqui, ficou um pouquinho mais abaixo aqui, tá? Porque eu estou com minha câmera bem na minha frente e isso acaba me atrapalhando de visualizar. Mas é só para vocês entenderem a ideia de como fazer. E nesse caso aqui não vai interferir tanto porque é a altura. Na minha linha de quadril, essa é a linha de quadril, eu preciso colocar 1/4 da minha medida de quadril. Na minha linha de cintura, 1/4 da medida da circunferência da cintura. Na linha de busto, 1/4 da minha circunferência de busto. Na linha da cava, 1/4 da minha circunferência de busto, porque as linhas estão próximas, então elas serão as mesmas medidas. Vou ligar aqui reto. Vou ligar aqui reto, inclinado mais reto, então só vou ligar os meus pontos. E na minha linha do quadril, aqui a curvatura do quadril, eu vou fazer em curva. Lembrando que a maior curva tem que ser nessa região. Aqui é mais reto. E a maior curva vai ser aqui na linha do quadril, no ponto do quadril. Ok? Então já tenho minhas alturas definidas, as minhas larguras também definidas. Pelo menos as principais. Aqui da parte de baixo. Agora eu preciso achar, esta linha aqui representa a linha de ombro a ombro. Eu vou achar a metade do meu ombro a ombro, que é de um ossinho até o outro. E por que não por 4? Porque eu não medi o ombro em circunferência. Eu medi de um ponto até o outro. Então, nesse caso aqui, eu preciso colocar só a metade da minha medida. Reforçando. Isso aqui está em escala metade, tá? Então, o número que vocês veem na fita aí, vocês têm que multiplicar por 2, caso vocês queiram reproduzir isso. Esquadro para baixo, porque isso aqui vai dar para mim onde eu vou marcar a minha inclinação de ombro. Então, aqui é a medida de ombro a ombro. Aqui eu vou descer para frente, eu desço 5 centímetros a minha inclinação de ombro, tá? Para as costas, 4. Fiz a minha inclinação de ombro. Na diagonal aqui, eu vou achar, até encontrar a linha aqui em cima, eu vou achar a minha medida de ombro. Então, na diagonal, eu coloco a medida de ombro. O que sobrou aqui, eu vou replicar daqui até aqui, dessa ponta.
O que sobrou aqui, eu vou replicar aqui para baixo. E vou fazer o quê? Agora, as minhas curvas. Então, aqui é um pouco mais reto. E aqui vem a curva. A curva é mais baixa aqui, tá? Gente, para você, eu já falei isso em outros vídeos, mas para quem não viu, quando vocês vão fazer curva, coloque o dorso da mão na mesa e use como compasso. Quando a curva é maior, coloque o cotovelo e use como compasso, tá bom? Evitem ficar só dependente de régua, porque um dia, se vocês esquecem a régua, vocês não sabem como fazer. Aqui tem que estar esquadrado, e agora eu vou ligar o meu decote. Essa medida aqui, gente, que eu coloquei, o que sobrou aqui, coloquei para cá, é só um ponto de partida para a gente ficar evitando regrinhas. O que eu vou saber se ficou legal ou não depois? Isso aqui só vai servir para mim se eu quiser uma blusa de gola. Essa coisa que eu vou falar para vocês agora. Vocês precisam medir decote frente, decote costas. Somar os dois e ver se ficou a medida do pescoço de vocês. Se ficou maior ou menor, vocês fazem ajustes aqui. Tá? Seja para cima, seja aqui apertando um pouquinho mais. Aí isso é dependendo do quanto que ficou maior. Mas em geral isso aqui já fica muito próximo do que é o corpo. Então já tenho definido aqui a minha estrutura de frente. A única coisa que eu preciso fazer aqui agora é achar aqui o meu mamilo. Porque como a gente vai ter uma pence nesse blazer, eu já vou achar meu mamilo e a minha circunferência de busto. Tá? Então, coloco aqui a minha distância, metade da minha distância de mamilo a mamilo, e vou achar já a circunferência desse busto. Para o tamanho 40, a gente costuma usar 7, tá? Mas como é que vocês sabem quando vocês tiverem uma cliente? Basta vocês botar a fita no mamilo dela e medir até a base do busto. Tanto embaixo quanto em cima, tá? Então aqui a gente já tem a nossa circunferência de mamilo, ok? Então a minha base de frente já está pronta. Eu só preciso fazer as minhas costas agora. Eu já vou dar um espaço aqui, porque eu já vou fazer a interpretação em cima dessa minha base aqui. Quando a gente vai para a empresa e está na mesma empresa, a gente faz uma base para cada empresa, quando a gente já sabe qual que é a medida da nossa modelo de prova. Mas eu geralmente não fico levando bases para a empresa não, tá? Não tem uma base fixa. Eu faço base a partir da medida que a pessoa lá me dá. Feito isso agora, deixa eu só arrumar aqui, que tombou. Vou fazer as minhas costas. Então, eu já tenho as minhas alturas definidas. Eu não preciso repetir. Agora, para fazer as costas, basta eu pegar as medidas que eu coloquei aqui e replicar para cá. Porque eu preciso fazer o quê? 1/4 das minhas medidas. Então, frente e costas são iguais. Basta eu replicar aqui o que eu preciso. Qual que é a diferença, pelo menos de base, entre frente e costa? Quais são as principais diferenças? É o comprimento, é o rebaixamento de degolo das costas. A curvatura da cava, que é mais fechada, e também a inclinação de ombro, tá? No meu caso, algumas bases, aí, algumas pessoas fazem iguais. Então, aqui, em termos de altura, são iguais. Em termos de circunferência, também são iguais. Eu só preciso... Aqui, gente, ó, eu coloquei a metade do ombro a ombro. Aqui eu coloco a metade mais meio centímetro. Por quê? Porque eu preciso de uma continuidade aqui, ó. Se eu fizer minhas costas, na hora que eu vier com minhas costas, como o ombro é mais alto, vai ter uma continuidade. Então, eu vou fazer já essa medida um pouquinho maior para poder representar isso. Porque a gente precisa sempre, quando vai fazer a modelagem, tem que ter uma continuidade. Reforçando, se na frente eu fiz a minha queda de ombro com 5, nas costas eu faço com 4 apenas. Tá? E essa medição foi uma medição que eu fiz na escola com alguns rapazes e algumas meninas, e eu cheguei a essa conclusão. Mas a gente vai ver aí diferentes pessoas, diferentes profissionais falando cada uma medida diferente. E eu costumo trabalhar só com o que eu
tenho a possibilidade de colocar em prova e de eu mesmo poder fazer chegar às minhas conclusões. Aqui eu vou fazer a minha curvatura pontilhada, porque eu preciso depois confirmar se ficou legal ou não. Preciso ver com a minha frente se teve uma continuidade ou não, tá? Talvez isso aqui na verdade seja até um pouquinho mais fechado. Aqui também a mesma coisa. Lembrando, aqui nas costas, na frente eu tirei a mesma medida que teve aqui, eu coloquei aqui na frente. Nas costas, a gente vai colocar apenas 2,5 centímetros. Isso eu acabo usando como base para todos os tamanhos, como ponto de partida. Não é uma regra, mas é um ponto de partida. Lembrando também que tem que estar esquadrado. Ok? Então, esse é o nosso desenho. A nossa base já está pronta. Então, eu estou com frente e costas já acertado aqui. Eu só preciso o quê? Pegar isso aqui, medir com as minhas costas. Deixa eu até fazer isso aqui, só para vocês entenderem. Para ter uma continuidade. Então, só para eu saber se a minha curvatura de cava, tanto lá da frente quanto das costas, ficaram legais, eu vou simular como se eu estivesse costurando aqui, ó. Então, aqui eu faço o quê? Coloco um de frente para o outro aqui, como se eu estivesse costurando, e vejo se deu algum bico ou não. O decote a gente vê que está perfeito, está bem redondinho, bem harmônico. E a cava a gente percebe que deu um bico aqui, ó, pequenininho. Eu vou abrir mais a minha cava ou vou fechar mais a minha cava? Como as costas precisam ser mais fechado, eu vou pegar essa cava aqui, ó. E vou fazer uma leve aberturazinha aqui na frente, ó. Bem pouquinho, só para dar uma continuidade, tirar esse bico que deu aqui. Então, preciso entrar um pouquinho aqui, ok? Então, é isso que a gente precisa fazer, ter harmonia nas duas partes. Então, agora, feito a nossa base, vamos para a nossa interpretação.